meu nome é Maria Eduarda Maciel, eu sou da UMC da Nassau e hoje eu vim retratar um caso clínico com uma doença relacionada à bioquímica. Hoje eu vim falar sobre o caso do Seu João. Só para contextualizar, é um caso de 1800, porque eu achei que não fazia muito sentido que ele fosse atual, porque essa doença não é muito comum hoje em dia, e era muito comum e uma causa de muitos óbitos no século 17 e 18. Então, o Seu João, ele é um português que veio para o Brasil a trabalho e ele tá com uma queixa, por isso ele vai se consultar com o Dr. Luiz. Chegando no consultório do Dr. Luiz, o Dr. Luiz pega algumas informações básicas dele, nome, idade, gênero, enfim, profissão, o histórico dele de viagens, enfim, informações básicas de uma anamnese. E aí o Seu João, ele começa a relatar que ele tá há mais ou menos uma semana com sangramento gengival, ele não sabe por quê e por isso que ele veio se consultar. Então o Dr. Luiz, ele começa a fazer um histórico familiar, um histórico das doenças que o Seu João já teve, as rotinas dele, sua dieta, se ele se exercita bem, enfim. E aí, se ele bebe, se ele fuma. E aí, o Seu João começa a relatar que ele se alimentava bem, de frutas, verduras, legumes certinho, se exercitava, enfim. Mas que durante a viagem, essa viagem era para ter durado mais ou menos um mês, mas acabou durando 2, porque eles se perderam no caminho, tiveram várias tempestades, enfim. E aí, as comidas mais perecíveis, que eram essas frutas, verduras e legumes, estragaram muito rápido e aí só ficaram carnes, peixes, biscoitos, água, vinho, enfim, coisas que não estragassem muito fácil. E que os outros tripulantes também tinham sentido a mesma coisa. Inclusive, começou com uma tontura, uma dor de cabeça, fadiga, enfim, um cansaço. E que depois apareceram umas manchas vermelhas na pele e o sangramento. E aí o Dr. Luiz, ele já tinha uma ideia sobre o que era, porque ele já tinha visto vários pacientes com a mesma queixa, e ele decidiu fazer um experimento para comprovar a hipótese que ele tinha. Ele dividiu um grupo grande em 2, e o primeiro grupo ia ficar com uma dieta bem rica, e principalmente baseada em frutas cítricas, verduras como pimentão e legumes como brócolis. Enquanto o segundo grupo ia ser privado de todo esse tipo de alimento. E aí, depois de um mês, ele reuniu o grupo de novo, e aí ele percebeu que o primeiro grupo estava bem saudável, e o segundo estava com as mesmas queixas do Seu João. E esse experimento ele realmente aconteceu, foi feito por James Lind, que é um médico escocês, em 1747, porque ele estava com a mesma impressão que o Dr. Luiz. E o que é essa doença? A doença é o escorbuto, ele é causado pela deficiência de vitamina C, e hoje em dia é facilmente tratável, com a suplementação de mais ou menos um mês, já está de boa de uma alta dose de vitamina C. Com uma semana, mais ou menos, os sintomas desaparecem ou diminuem. E por que a vitamina C ela influencia, né, nesse sangramento, né, principalmente? A vitamina C ela é muito importante na produção de colágeno. O colágeno ele dá resistência aos vasos e tecidos. Então, os vasos e tecidos da gengiva, eles não estão acostumados a terem grandes impactos. Então, eles já não são tão resistentes quanto o da pele, por exemplo, que tem contatos diretos. E aí, os vasos dele simplesmente vão sendo fragilizados e se rompendo muito fácil. Hoje em dia, ela não é muito comum, a doença. Ela era muito comum na época das grandes navegações, como eu já disse. Inclusive, chegou a matar 80% de uma das tripulações de Fernando de Magalhães, um terço da de Vasco da Gama, e tem até um trecho dos Lusíadas que cita ele. É assim: quem haverá aqui, sem ver o creia, que tão disformemente ali lincharam as gengivas, na boca que crescia a carne que juntamente apodrecia. Ou seja, era uma doença muito comum na época. Eles não tinham informações sobre conservação de alimentos, eles não tinham as tecnologias que a gente tem hoje de suplementação. Então, realmente, não tinha nada que eles pudessem fazer, ainda mais como eles não sabendo desse tipo de doença e como a vitamina C influenciaria nisso, como conseguir a vitamina C, enfim. Então, realmente, era muito grave na época. Hoje em dia não é tão grave, só se tiver uma negligência muito grande. Isso acontece muito em moradores de rua, enfim. Mas não, hoje em dia, com todas as informações que se trouxe, principalmente depois do experimento de James Lind, foi muito mais tranquilo de ser tratado. Hoje em dia a gente não tem mais problemas com ela.
mas realmente era muito preocupante nas navegações, tanto que nos livros de história é muito comum de se ver essa doença. É isso. Obrigada pela atenção. Até mais.